Chegou a hora do chakra umbilical, que está localizado na boca do estômago, na cor amarelo, na região do plexo solar e é o chakra da realização. Vamos rebobinar. Primeiro chakra da materialização, segundo chakra da manifestação e chegou a vez da realização, que é esse chakra potente. Ele tem como representante o elemento fogo, nota musical Mi, sentido a visão, glândulas baço, pâncreas, mantra Ram, responsável sistema digestório, virtudes aceitação, frase eu realizo. Então vamos entender um pouquinho, né, dessa energia solar, né, que é o chakra umbilical. Exatamente o poder do sol que ele representa. Esse chakra distribui e purifica as energias com as quais o nosso corpo físico e o corpo espiritual ou sutil se conectam. Age facilitando a absorção dos bons fluidos. Então, a alquimia, né, dessa transformação do amor dá-se do terceiro chakra, começando ali, né, para ele poder chegar na ponte que a gente fala do cardíaco, que a gente vai começar a falar. Então, como ele é um chakra de transformação, é importante que nós possamos ficar atentos ao equilíbrio e desequilíbrio. Então, como a gente está falando sobre essa parte de poder de raio de sol, que é esse chakra, nós temos em equilíbrio o poder pessoal e o poder de escolha. É onde eu lidero a mim mesmo, né? É onde eu lido com a liderança da minha própria vida, as rédeas da vida nas minhas mãos. Então, é como eu consigo me colocar diante do mundo, diante das pessoas. Mas ele é um chakra também que ele exige uma responsabilidade em relação a si mesmo. Então, eu sou líder de mim mesmo, então eu tenho responsabilidade sobre tudo que eu penso, sinto, escolho. E, ao mesmo tempo, eu também tenho uma responsabilidade com o outro. Então, é uma casadinha de responsabilidade e respeito comigo mesmo e com o outro. Então, é onde eu descubro realmente a minha valorização pessoal, onde eu sigo fiel às minhas próprias necessidades, com bastante coragem e confiança, né, no processo da vida. É o conhecimento, é como se fosse um pão que alimenta a mente, né? É a nutrição do conhecimento. É essa nutrição através do conhecimento para evoluir para a sabedoria. Mas em desequilíbrio, o principal desequilíbrio é a raiva. Assim como o medo, né? Eu falei lá atrás sobre o medo no chakra básico. A raiva também é uma emoção primitiva, ela é importante. Nós precisamos olhar, entender a raiva, mas a sua raiva não te dá o direito de atingir o outro ou ser rude com o outro. Então, se esse chakra está em desequilíbrio, por falta de autoconhecimento, né? Eu promovo ira, cólera, belicosidade, guerras, brigas. Os desequilíbrios emocionais, principalmente nesse chakra, né? A gente vai falar alguns, são arrogância, subjugação, desrespeito às escolhas do outro, são pessoas controladoras ao extremo. Então, fazer o outro de tapete, vamos dizer assim. Aí nós vamos olhar exatamente para as doenças. Os problemas referentes
os desequilíbrios que vão causar doenças nesse nosso corpo físico, tem a ver com problemas na digestão, estômago, duodeno, pâncreas, fígado, vesícula biliar, úlcera, gastrite, câncer, toda essa região. E o diafragma, como ele fica ali, né, na nossa caixa torácica, dividindo exatamente esse turbilhão que acontece entre o terceiro chakra, para essa alquimia de transformação, para o amor poder subir para o quarto chakra, ele fica ali às vezes colapsado, colabado, né? Na verdade, ele recebendo todo esse tipo de emoção deletéria, que, principalmente da raiva, né? Então é como se tivesse ali o dragão cheio de fogo, né? Queimando tudo. Então essa região fica muito comprometida. Então, a gente fala que o órgão que mais sente a raiva é o fígado, né? O fígado, ele recebe principalmente toda essa ira, essa cólera. E o fígado, ele acaba trazendo para o nosso corpo o que a gente chama de uma couraça, né? Essa raiva encouraça a gente, sobe muralhas, nos deixa ali presos a sensações ruins, né? A toda essa toxicidade. Agora nós falaremos sobre estruturas principais, né? Em relação a... Como eu falo sobre poder pessoal... Esse chakra é exatamente onde mora, né, os nossos dons, os nossos talentos, onde nós vamos desenvolver também as nossas habilidades. Eu falei que é um chakra de alquimia, né? Então, ele é um chakra de transformação. É onde a gente vai poder, através do autoconhecimento, fazer alguns questionamentos importantes, né? A respeito de nós mesmos. É onde a gente pode... Ali está falando sobre assimilação, né? Assimilação, que é a digestão em si, a assimilação do alimento, né? Que a gente está recebendo, divino, de Deus como a nossa fonte verdadeira dessa nutrição. Então aqui é onde mora a digestão das situações. Então muitas vezes eu fico ali no reme-reme, roendo, por isso que dá uma gastrite, é onde eu fico ali só resmungando e revivendo aquelas situações, né? Principalmente de raiva, de responsabilidade das outras pessoas, dizendo que elas são culpadas por algo que aconteceu na minha vida. Então a gente vai trabalhar nesse chakra justamente tirando esse conceito de que o outro é responsável por algo que aconteceu na minha vida. Não, eu sou totalmente responsável por qualquer coisa que aconteça na minha vida. Então é como se eu deixasse a janela aberta num dia que eu sei que vai cair um temporal, molha toda a minha casa e eu fico extremamente zangada com esse fenômeno natural da chuva. Então, se eu deixei a janela aberta, a chuva entrou, eu fiz essa ação, eu promovi esse resultado. Então, eu gosto de trabalhar dentro desse chakra, vamos dizer assim, entendendo responsabilidade e culpa, porque eu também não quero que ninguém se sinta culpado, né, por atitudes que tiveram resultados negativos, mas eu quero que esse chakra ele comece a ser visto principalmente nesse processo de autoconhecimento, né, de perceber, de aceitar, de refletir sobre determinados comportamentos, determinadas atitudes. Então, na verdade, esse é o chakra da aceitação, porque quando eu aceito as coisas como elas são, eu resgato as minhas próprias forças e eu posso usar esse poder de forma transformadora. Então, esse autoconhecimento, que é o veículo, né, a ferramenta que nos leva à expansão e à evolução, ele começa através do conhece-te a ti mesmo, né? Essa célebre frase muito antiga,
Porque é esse autoconhecimento que vai te iluminar e vai trazer a liberdade que você precisa para seguir a sua vida, né? Então, em relação a essa culpabilidade dos outros, né? Normalmente acontece porque nós não queremos olhar para nós mesmos, né? Nós não queremos olhar o que precisa ser modificado, porque a mudança, a transformação dá trabalho, né? Então, a gente passa bastante tempo naquela zona de conforto, que de confortável não tem nada. E aí eu gosto muito de fazer assim um trabalho com palavras, né? Porque aqui também é o chakra da vitimização. Então, se eu estou em desequilíbrio, eu sou a vítima do mundo. Só que se a gente tirar, por exemplo, tem palavras que têm o mesmo final, vamos dizer assim, vitimização, insatisfação, frustração, que está tudo aí nesse chakra, né? Nessa polaridade negativa. Se eu tirar tudo do início da palavra, tanto da vitimização, da insatisfação e da frustração, eu fico com a palavra final, que é a ação. Então, todas essas palavras significam que você precisa perguntar o que eu preciso mudar, que nova ação eu preciso fazer. E justamente cai na palavra renovação. Eu preciso renovar algo dentro de mim. Então, eu preciso aceitar que eu preciso renovar algo dentro de mim. Que eu também posso olhar para coisas do passado que eu não me orgulho e estender a mão e falar, peraí, isso ficou no passado. Então, como que eu posso fazer diferente hoje, né? Como, usando o meu poder pessoal, minha responsabilidade, eu posso transformar essa história, né? Então, tem um trecho muito interessante que é de um autor desconhecido, que eu gosto muito. Eu até coloquei no meu livro Despertar da Luz Interior, que é o seguinte: culpas, desculpas e culpados são pesos desnecessários que travam os passos, corroem os laços e impedem o caminhar. Assuma a responsabilidade que lhe cabe, repare, né, no sentido de reparação, o que for possível e avance sem olhar para trás. Então, a responsabilidade muda vidas, né? A responsabilidade muda a nossa vida e com isso nós podemos também realizar algo dignificante para nós mesmos e para a nossa comunidade, para o mundo. Onde eu saio ali daquele processo de olhar só para o meu umbigo, porque já que a gente está falando em chakra umbilical, e olhar o todo, né? Entender que se eu não empreender minhas forças nesse processo de autoconhecimento, eu vou ficar à mercê do mundo e não vou valorizar, como diz por aí, o meu passe. Então, como é o local da valorização do seu valor, é você entender, até para colocar valor nos seus atendimentos, é preciso se perguntar sobre determinadas situações. Então, vamos falar sobre hiperatividade. A hiperatividade do chakra umbilical traz onipotência, prepotência, tirania, raiva. Então, é aquele ditador, né? Ele toma conta de todo mundo, controla ali a ferro e fogo. E a hipoatividade é a impotência. Eu não tenho... não me sinto capaz. Eu sou incapaz de escolher os rumos da minha própria vida. Eu fico subserviente e reflito ali uma autoanulação. É o verdadeiro tapete. Eu acabo sendo tapete, eu perco as minhas forças e dou o poder da minha vida para alguém. Então, vamos fazer 3 perguntinhas básicas, né, sobre esse processo de transformação. O que você quer transformar na sua vida, porque já não lhe acrescenta mais nada?
Você está sempre preocupado? Você já percebeu se você está sempre preocupado, pensando e pensando e pensando e trazendo ansiedade para a vida? E como é que está a sua, vamos dizer, assertividade em relação à sua raiva? Como você lida com a sua raiva, né? Você explode, você implode? Como que tá essa raiva? Você consegue expressar como você se sente?